Embora sendo cristão e lutando todos os dias para entregar a Deus o nosso melhor, podemos sim cair no erro desse pecado mortal. E ninguém comete tal pecado por engano. Os que serão julgados por praticar esse pecado serão conscientes que conheciam a verdade, e haverá uma punição eterna por tomar tal decisão. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo para não realizar isso e não ter mais saída. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar também o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for publicado no canal. O pecado da blasfêmia. A primeira vez que é registrado esse tipo de pecado na Bíblia foi pelos líderes de Israel em Mateus capítulo 12, versículo de número 14 ao verso de número 32. E em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 14 ao verso de número 37. Mas o que é o pecado de blasfêmia, afinal? Para entender melhor, precisamos relatar para você alguns fatos que esse pecado só é válido para pessoas que conhecem a verdade. Se porventura você praticou esse pecado sem saber que ele era mortal, você terá a oportunidade de se arrepender e alcançar a graça de Deus. Depois, já avisado, será triste o seu final. Ter conhecimento da verdade exige grande responsabilidade. Veja esse texto em Tiago capítulo de número 3, verso de número 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Jesus já havia mostrado de forma clara e evidente sua autoridade sobre os demônios. Expulsou dos doentes e dos insanos. Havia até delegado autoridade aos discípulos para pregar e também expulsar os demônios. Estava apenas uma dúvida: de onde Jesus recebia tal autoridade? Essa pergunta possuía somente duas respostas possíveis. Ou Jesus expulsava os demônios através do poder de Deus, ou do príncipe dos demônios, que no uso de sua palavra mencionaram que era Beelzebu, embora incerto o significado desse nome, mas da raiz do hebraico pode significar Baal ou mestre. Entretanto, não há dúvida de que na época de Jesus essa palavra correspondia ao nome de Satanás. Por um lado, havia exorcistas em Israel, muito bem aceitos e nunca vistos com desconfiança. Por que então Jesus não foi aceito por esses líderes, cujos próprios seguidores literalmente eram seus filhos, praticavam o exorcismo? Sem dúvida, isso se devia ao fato de Jesus o havia escandalizado por comer com pecadores e por transgredir sua interpretação dos sábados. Como poderia eles reconhecer que Deus era a fonte dos milagres de Jesus, se ao mesmo tempo colocar em dúvida suas crenças que desde sua infância o observavam? Na verdade, os milagres de Jesus eram uma prova que impunha sua crença. Os mestres da lei fizeram a escolha consciente e decidida de rejeitar essa evidência quando acusaram Jesus de estar possuído por Beelzebu. Ou seja, a blasfêmia é cometida quando você transfere uma obra ou ação de Deus para Satanás. Tenha muito cuidado. Existem muitas pessoas que não usam o conhecimento bíblico para separar algumas coisas que acontecem em nossos dias. Você pode estar praticando o pecado de blasfêmia pelo simples fato de não julgar uma profecia como diz a Bíblia, mas condenar o profeta no momento. Mesmo que essa pessoa seja conhecida por você, não se deixe cair nessa cilada. Julga a profecia ou a palavra, mas não retribua esse momento sem ter certeza da ação de Deus a Satanás. Você poderá estar praticando um pecado mortal. A resposta de Jesus sobre isso: as acusações tinham a intenção de indicar o óbvio. Nenhum rei age contra seus interesses do seu próprio reino. Era óbvio que Satanás não daria poder a Jesus para fazer guerra contra os seus. Dessa forma, sua autoridade sobre os demônios é a prova indiscutível de que Deus é a fonte do seu poder. Depois que isso foi estabelecido, Jesus preveniu seus seguidores. Sua acusação era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e isto era um pecado eterno que nunca será perdoado. Mas por que não será perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo? Entender esse princípio é fácil. Isso não quer dizer que o Espírito Santo seja o ser divino mais importante da Trindade Santíssima, nem o maior em questão de hierarquia, nem que tenha a missão mais importante da Trindade.
mas por ele ser o responsável desse texto bíblico. João, capítulo de número 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que Jesus quer dizer? Que não existe outro para vir depois dele e perdoar nossos pecados. É por essa razão que Jesus explica para seus acusadores, em Mateus capítulo 12, versículo de número 32. Se pecarem contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Agora você já se encontra avisado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar para todos os seus amigos, inscreva-se também no canal, ative o sininho para ficar atento às nossas notificações. Que Deus vos abençoe.